Olá, boa tarde, amigo ouvinte. Sejam todos bem-vindos a esta grande família. Hoje é 4 de dezembro de 2021 e a Rádio JC Guaçucê recebe você, amigo ouvinte, de braços abertos com tudo que tem de melhor para deixar a sua tarde de sábado mais alegre e mais animada, né, meus irmãos? Em Guaçucê, 14 horas e já está no ar o nosso programa católico Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues, falando hoje sobre o Advento. Invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vocês ficarão agora com o nosso irmão José Rodrigues, dando continuidade ao programa. Continue conosco. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema hoje o Advento. Como base para o programa de hoje, temos textos retirados do site da editora Cleofas, textos do professor Felipe Aquino e também textos retirados do ACI Digital, mas que foram republicados no site da editora Cleofas. Então vamos lá. O Advento, o que é? Por que o Advento? São algumas questões que às vezes a gente se pergunta, né? Já tratamos deste assunto aqui no programa, mas é sempre bom falar, né, sobre este tempo, que é um tempo de espera, né, de expectativa para a vinda do Senhor. Então vamos direto ao ponto. O Advento é o tempo litúrgico que antecede o Natal. Também é o início do ano litúrgico, né? Se inicia o ano litúrgico com o tempo do Advento. São 4 semanas nas quais somos convidados a esperar Jesus que vem. Estamos na primeira semana, né? Domingo passado foi o primeiro domingo do Advento. Por isso é um tempo de preparação e de alegre espera do Senhor. Nas 2 primeiras semanas do Advento, a liturgia nos convida a vigiar e esperar a vinda gloriosa do Salvador. Nas 2 últimas, lembrando a espera dos profetas e de Maria, nos preparamos mais especialmente para celebrar o nascimento de Jesus em Belém. E a coroa do Advento, né? Temos como símbolo lá se acende as velas na coroa do Advento. Então a coroa comporta 4 velas nos seus cantos, presas aos ramos, formando um círculo. A cada domingo acende-se uma vela. As velas querem representar várias etapas da salvação. Então vamos nela. Do primeiro domingo, o perdão oferecido a Adão e Eva. Eles morreram na terra, mas viverão em Deus. No segundo, a fé dos patriarcas. Eles acreditaram no dom da terra prometida. No terceiro, a alegria do rei Davi. Ele celebrou a aliança e sua perpetuidade. É o domingo da alegria. O quarto domingo, o ensinamento dos profetas. Eles anunciaram um reino de paz e de justiça com a vinda do Messias. Então, se acende a primeira vela no primeiro domingo e vai acendendo as velas uma a cada domingo. As velas acesas simbolizam a nossa fé, a nossa alegria.
Todas devem estar acesas pelo Deus que vem. Deus, a grande luz, a luz que ilumina todo homem e que vem a este mundo, está para chegar. Então nós o esperamos com luzes, porque o amamos e também queremos ser como ele, luz, que é o que ele espera que nós sejamos, luz neste mundo. Então, por que o advento? Uma das perguntas que nós devemos nos fazer. Por quê? Este foi o maior acontecimento da história. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, dignou-se a assumir a nossa humanidade, sem deixar de ser Deus. Somos convidados a esperar Jesus, que vem no Natal e que vem no final dos tempos. O Natal de Jesus se aproxima, então devemos esperar o Salvador com a mesma expectativa que o esperaram os patriarcas, os profetas, a Virgem Maria, São José, os reis magos, o velho Simeão. Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação. Está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 29. Então, o velho Simeão que vai ao templo no dia da apresentação de nosso Senhor, impelido pelo Espírito Santo. E ele faz essa declaração que está também na liturgia das horas. Os profetas anunciaram a vinda do Senhor com riqueza de detalhes. Nascerá da tribo de Judá em Belém, a cidade de Davi, seu reino não terá fim. Maria o esperou com zelo materno e o preparou para a missão terrena. Lá no profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 1, mas tu, Belém, Éfrata, embora o menor dos clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que será dominador em Israel. Isaías indicou seu sinal. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Sofonias, outro profeta, faz o povo se alegrar. Canta de alegria, cidade de Sião. Rejubila, povo de Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus inimigos. O Rei de Israel é o Senhor. Ele está no meio de ti. O Senhor teu Deus está no meio de ti, o valente guerreiro que te salva. Ele exultará de alegria em ti, movido por amor. Sofonias, capítulo 3, versos de 14 a 18. Temos também Malaquias, que vem anunciar a vinda de nosso Senhor. Indica o precursor que prepararia o seu povo para a sua chegada. Eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará a seu tempo o dominador. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia do Senhor, dia grande e terrível. Malaquias capítulo 3, versículos 1 a 4, 23 e 24. Então, Isaías fala de sua grandeza e da beleza do reino messiânico. Um renovo sairá do tronco de Jessé e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor ao Senhor. Sua alegria se encontrará no temor ao Senhor. Ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo ouvir dizer, mas julgará os fracos com equidade, para a justiça aos pobres da terra. Ferirá o homem impetuoso
com uma sentença de sua boca, e com o sopro dos seus lábios fará morrer o ímpio. A justiça será como um cinto de seus rins, e a lealdade circundará seus flancos. Então o lobo será hóspede do cordeiro, a pantera se deitará ao pé do cabrito, o touro e o leão comerão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e o urso se fraternizarão, suas crias repousarão juntas, e o leão comerá a palha com o boi. A criança de peito brincará junto à toca da víbora, e o menino desmamado meterá a mão na caverna da áspide. Não se fará mal nem dano em todo o meu santo monte, porque a terra estará cheia de ciência do Senhor. Assim como as águas recobrem o fundo do mar, naquele tempo o rebento de Jessé, posto como estandarte para os povos, será procurado pelas nações, e gloriosa será a sua morada. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui essa espera anunciada pelos profetas, profeta Isaías. É assim que nós devemos esperar pelo Messias que vai nascer. É nesse tempo de preparação, que é o advento, meditar sobre todas essas coisas anunciadas pelos profetas. Será que nós estamos agindo como um leão feroz que dilacera os outros irmãos, que julga os outros? Ou será que nós estamos nos preparando para este Natal com alegria, para receber o nosso Senhor e Salvador, de coração aberto, naquela expectativa do reino de Deus, ajudando o irmão? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer. Como é que eu estou agindo? Será que eu estou agindo com crueldade para com os irmãos? Já que nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo tão de quebra das relações entre os irmãos, onde um tem medo do outro, onde um não pega mais nem na mão, não cumprimenta, não vê o outro como bênção de Deus. São questões que nós devemos nos perguntar, e também a cada domingo meditar nas leituras e nos preparar para este Natal. Então, a cada domingo acende-se uma das velas que representam as várias etapas da salvação. As velas acesas simbolizam nossa fé, nossa alegria. Elas simbolizam as grandes etapas da salvação em Cristo. A vermelha, que simboliza o perdão a Adão e a Eva e a nossa fé. A verde representa a esperança dos patriarcas. A roxa simboliza a alegria do rei Davi, é o rei que simboliza o Messias. A branca simboliza os profetas que anunciaram um reino de paz e de justiça que o Messias traria. Então está aí a simbologia das velas, né? Tem uma das velas também que pode ser rosa, né? Que é a do domingo da alegria. Então é tempo favorável, o dia da salvação, de se arrepender dos nossos pecados e preparar o coração para o encontro com o Senhor. A celebração do Advento exige a mudança de mentalidade, correção de tudo que está na contramão do Evangelho, em vista à busca da santificação pessoal. É uma oportunidade de meditarmos em nossa fé, nossa opção religiosa por Cristo, nosso amor e compromisso com a Santa Igreja Católica.
Então, é a oportunidade de meditar na nossa fé, meditar em como estamos recebendo este anúncio, como estamos vendo o nosso irmão como bênção de Deus ou como maldição. Será que eu estou crucificando o meu irmão por uma opinião pessoal ou por achar que uma coisa diferente da dele, né? Pensar diferente? Dois aspectos marcam o tempo do Advento: a preparação próxima para o Natal e a lembrança viva do retorno glorioso de Cristo. Jesus alertou: quanto àquele dia e àquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas só o Pai. Mateus 24:36. Então, peregrina nesta terra, a igreja aguarda a vinda triunfal do Senhor. O Papa Bento XVI disse que o Advento nos chama a aproximar-nos quase na ponta dos pés da gruta de Belém, onde se realizou o acontecimento que mudou o curso da história, o nascimento do Redentor. Mas a pergunta é: a humanidade do nosso tempo espera ainda um Salvador? Tem-se a impressão de que muitos consideram Deus fora dos seus interesses, aparentemente não precisam dele, vivem como se ele não existisse, e ainda pior, como se fosse um obstáculo a superar para se realizarem a si mesmos. Também entre os crentes, e ainda pior, como se fosse vivem como se ele não existisse e ainda pior, como se fosse um obstáculo a superar para realizarem a si mesmo. Também entre os crentes temos a certeza: há quem se deixa atrair por quimeras aliciantes e distrair por doutrinas desviantes que propõem atalhos ilusórios para obter a felicidade. Sem dúvida, falsos profetas continuam a propor uma salvação a baixo preço, que termina sempre por gerar violentas desilusões. Um discurso ainda, uma pregação muito atual, né? Quantos não se iludem aí com esses falsos profetas, essas falsas doutrinas, né? Nós vemos aqui na nossa região, principalmente no Brasil, uma dessas quimeras, né, que é a teologia da libertação, uma libertação sem Jesus, né, porque esvazia Jesus da sua divindade. Celebrando cada ano este mistério, a Igreja nos exorta a renovar continuamente a lembrança de tão grande amor de Deus para conosco. A vinda de Cristo não foi proveitosa apenas para os seus conterrâneos, mas que a sua eficácia comunicada a todos nós, se, mediante a fé e os sacramentos, e orientar nossa vida de acordo com os seus ensinamentos. A Igreja deseja ainda ardentemente fazer-nos compreender que o Cristo, assim como veio uma só vez a este mundo, revestido da nossa carne, também está disposto a vir de novo, a qualquer momento, para habitar espiritualmente em nossos corações, com a profusão de suas graças, se não opusermos resistência. Santo Irineu disse que, com a vinda de Cristo, Deus torna-se visível aos homens. São Máximo, bispo de Turim, dizia: enquanto estamos para acolher o Natal, revestimos-nos com vestes nítidas, sem mancha. Falo da veste da alma, não da do corpo. Vestimos-nos não com vestes de seda, mas com obras santas. As vestes vistosas podem cobrir os membros,
mas não embelezam a consciência. Nascendo entre nós, que o menino Jesus não nos encontre distraídos ou comprometidos simplesmente a embelezar com ilusões as nossas casas. Ao contrário, preparemos nossa alma e nas nossas famílias uma habitação digna, onde ele se sinta acolhido com fé e amor. Meus amados irmãos, nós devemos esperar o Messias mais do que nunca. Assim como no tempo de Jesus, a lepra excluía as pessoas, as relações pessoais entre irmãos. Hoje, a nova lepra, que é esse vírus chinês, essa peste do Covid, também tem produzido muita segregação, exclusão, discursos de ódio entre os irmãos. É a nova lepra, meus amados irmãos, e vai se repetindo. Basta que nós possamos abrir os olhos para ver atentamente, conhecendo as Escrituras, conhecendo a doutrina da Igreja. Nós vamos nos dedicando cada vez mais nessa busca da santidade. Agora é o tempo de um pequeno intervalo, beber uma água, ouvir uma música e já retornamos. Bom, meus irmãos, eu quero agradecer a todos vocês que estão sempre em sintonia na Rádio JC Guaçucê e também no nosso programa Conhecendo a Igreja. Fazemos tudo com muito carinho para você, amigo ouvinte. Quero mandar assim um alô especial aos nossos ouvintes. Grupo do Texto dos Homens de Marias Pretas, Marco Antônio, que mora em Araruama, Grupo do Texto dos Homens de Santa Teresa, Grupo do Texto dos Homens de Pereira Barreto, Grupo do Texto dos Homens de Jurema, Grupo do Texto dos Homens de Palestina, Mirna Molina, que mora em Valência, Flor Ângela, que mora em Bogotá, a nossa amiga Dona Dedé, lá na comunidade de Igarói, que está sempre em sintonia aqui no nosso programa e também na rádio, Maria Eduarda, que mora em Guiné-Bissau, na África. Nosso agradecimento a todos vocês. E também não esquecendo os nossos ouvintes, José Carlos, que mora na aldeia Nova do Cabo, Castelo Branco, em Portugal, Luiz Oliveira, que mora em Belford Roxo, Nilda Fontoura, que mora em Mirante da Serra, Marli Araújo, de Fortaleza, Ana Maria, de Minas Gerais, Milagres Lima, que mora em Belém, Zuíla Nunes, em Fortaleza, Josina, Cícero, que mora no Coração de Jesus, Minas Gerais, Dalva Lucas, de Teresópolis, Lucinéia Arruda, que mora no Mato Grosso, Ana Maria Cardoso, que mora em Buenos Aires, José Baca, que mora na Cidade do México, Maria Del Carmen, que mora em Chihuahua, e também Moacir Braz, em São Paulo, Eurides, que mora em Araras, Rosa Santana, em São Paulo, Ana Maria, que mora em Monte Rei, Salete Santana, que mora em Eldorado do Sul, Carmela, que mora em Timbó, Luiz Aparecido, que mora em Contagem, Amarilda Soares, em Lavras, Sônia Paulo, de Andeirantes, no Paraná, Otacília Bento, que mora em Roma, Roberta, que mora em Pelotas, Cirlei Pires, que mora em Joinville. Um abraço a vocês e o nosso muito obrigado pelo carinho. E não esquecendo, meus irmãos, os aniversariantes da semana, que são eles: Bárbara Cândido, que mora aqui em Guaçucê, Tiago Barbosa, que mora em Belém, no Pará, Grupo do Texto dos Homens de Limoeiro do Norte, Edilane Félix Pereira, aqui em Guaçucê, Ana Patrício, Samuel Rodrigues, Nancy Campos Firmino, que mora em Cabo de Santo Agostinho, e também Júlia Isabel. Parabéns a todos, que Deus possa iluminar o caminho de vocês com muita saúde, muita paz, felicidade e muito sucesso. Receba de nós que fazemos a rádio um forte abraço. Escutaremos, meus irmãos, Tiago Brado cantando Minha Essência. Continue ligadinho na programação da Rádio JC Guaçucê. O tema hoje está excelente.
A gente volta já já. Derramar o meu passado em ti, vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Teu cheiro, vim até aqui derramar o meu passado em ti, vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma
Já retornamos, meus amados irmãos, ouvintes, JC Rádio Guaçucê. Como eu disse antes, era um pequeno intervalo, tempo de ouvir uma música, tomaram água, né? E já retornamos. Então, o que significa a coroa do advento, né? Qual a simbologia, né? O que nos indica, o que a igreja traz como símbolo esta coroa, que ela nos quer dizer. Então, a vela sempre teve um significado especial para o homem, sobretudo porque antes de ser descoberta a eletricidade, ela era a vitória contra a escuridão da noite. A luz das velas, São Jerônimo traduzia a Bíblia do grego e do hebraico para o latim. Nas grutas escuras de Belém, onde Jesus nasceu. Então, em casa, à noite, quando falta energia, todos correm atrás de uma vela e de um fósforo ainda hoje. Acender velas nos faz lembrar também a festa judaica de Chanuká, que celebra a retomada da cidade de Jerusalém pelos irmãos Macabeus, das mãos dos gregos e do rei Antíoco IV. Antes da era cristã, os pagãos celebravam em Roma a festa do Deus Sol invencível no solstício de inverno, em 25 de dezembro. A igreja sabiamente começou a celebrar o Natal de Jesus neste dia, para mostrar que Cristo é o verdadeiro Deus, o verdadeiro Sol, que traz nos seus raios a salvação. É a festa da luz que é o Cristo. Eu sou a luz do mundo, João 2, verso 8. No Natal desceu a nós a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem a este mundo, João 1, 9. Na chama da vela estão presentes as forças da natureza e da vida. Cada vela marca um ano de nossa vida. No bolo de aniversário, para nós cristãos, simbolizam a fé, o amor e o trabalho realizado em prol do reino de Deus. Velas são vidas que se imolam na liturgia do amor a Deus e ao próximo. Tudo isso foi levado para a liturgia do advento, com ramos de pinheiro, uma coroa com 4 velas prepara os corações para a chegada do Deus menino. Nessas 4 semanas somos convidados a esperar Jesus que vem. É um tempo de preparação e de alegre espera do Senhor. A coroa é o primeiro anúncio do Natal. O verde é sinal de esperança e vida, enfeitada com uma fita vermelha, que simboliza o amor de Deus, que se manifesta de maneira suprema no nascimento do Filho de Deus humanado. A branca significa a paz que o menino Deus veio trazer. A roxa clara ou rosa significa a alegria de sua chegada. A coroa é composta de 4 velas nos seus cantos, presas aos ramos, formando um círculo. Então, vamos lá. No primeiro domingo do Advento, acendemos a primeira vela vermelha, que simboliza o perdão de Adão e Eva. Cristo desceu à mansão dos mortos para dar-lhes o perdão. No segundo domingo, a verde, acesa primeira, representa a fé dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que creram na promessa, na terra prometida a Canaã dos hebreus. Dali nasceria o Salvador, a luz do mundo. A terceira rosa, a terceira vela rosa ou roxa, acesa com as 2 primeiras, simboliza a alegria do rei Davi, o rei que simboliza o Messias, porque reuniu sob o seu reinado todas as tribos de Israel.
Assim como Cristo reunirá em si todos os filhos de Deus. É o domingo da alegria. Esta vela tem uma cor mais alegre, rosa ou roxo claro. E a última branca simboliza os profetas, que anunciaram um reino de paz e de justiça que o Messias traria. Então, um renovo sairá do tronco de Jessé e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor de Deus, temor ao Senhor. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa resplandeceu uma luz. Vós suscitais um grande regozijo, provocais uma imensa alegria, rejubilam-se diante de vós, como na alegria da colheita, como exultam na partilha dos despojos. Porque o jugo que pesava sobre ele, a coleira de seu ombro e a vara do feitor, vós os quebrastes, como no dia de Madiã, porque todo calçado que se traz na batalha e todo manto manchado de sangue serão lançados ao fogo e tornar-se-ão presa das chamas. Porque um menino que nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre seus ombros, e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu império será grande e a paz sem fim sobre o trono de Davi e em seu reino. Ele o firmará e o manterá pelo direito e pela justiça desde agora e para sempre. Eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. Isaías que nos anuncia assim o Messias, que deve nascer em nossos corações, se nós nos abrirmos a Ele e não rejeitá-lo, assim como os gadarenos que rejeitaram Jesus quando ele andou por lá e libertou aquele possesso. Então, alguns detalhes sobre este tempo, a tradição e evangelização. A coroa do Advento tem a sua origem em uma tradição pagã europeia. No inverno acendiam-se algumas velas que representavam o fogo do Deus Sol, com a esperança de que a sua luz e o seu calor voltassem. Os primeiros missionários aproveitaram esta tradição para evangelizar as pessoas. A partir de seus próprios costumes, ensinava-lhes a fé católica. Então, segundo, porque deve ter uma forma circular, a coroa do Advento, porque aqui é um círculo. O círculo não tem princípio nem fim. É sinal do amor de Deus, que é eterno, sem princípio nem fim, e também do nosso amor a Deus e ao próximo, o qual nunca deve terminar. E os ramos verdes, verde é a cor da esperança e da vida. Deus quer que esperemos a sua graça, o seu perdão misericordioso e a glória de sua vida eterna no final de nossa vida. O desejo mais importante deve ser querer chegar à união mais forte com Deus, nosso Pai, assim como a árvore e seus ramos. E porque são 4 velas, As 4 velas permitem refletir na experiência da escuridão provocada pelo pecado, o qual deixa o homem cego e o afasta de Deus. Depois da primeira queda do homem, Deus foi dando pouco a pouco uma esperança de salvação que iluminou todo o universo, como as velas da coroa. Neste sentido, assim como as trevas se dissipam com cada vela que acendemos, os séculos foram se iluminando cada vez mais com a próxima chegada de Cristo ao mundo. Inclui uma vela rosada. Tradicionalmente, as velas da coroa do Advento são 3 em uma rosa. São a verde, como nós já vimos,
E a rosa, não é porque a rosa. Esta é acendida no terceiro domingo do Advento. Este dia é conhecido também como Grande Gaudete, Domingo Gaudete, ou seja, o Domingo da Alegria, devido à primeira palavra do prefácio da missa. Gaudete, regozijem-se. Então, quais as figuras que nós vemos neste tempo do Advento, né? Vemos o profeta Isaías, é o profeta durante os tempos difíceis do exílio do povo eleito, levava a consolação e a esperança, é conhecido como o profeta da esperança. E viveu antes, durante e pós exílio, é o seu livro. Na segunda parte do seu livro, capítulos de 40 ao 55, livro da Consolação, anuncia a libertação, fala de um novo e glorioso êxodo e da criação de uma nova Jerusalém, reanimando assim os exilados. João Batista, né, o precursor, é o último dos profetas e, segundo o próprio Jesus, mais que um profeta, o maior entre os que nasceram de mulher, o mensageiro que veio antes dele, a fim de lhe preparar o caminho, anunciando a sua vinda, pregando aos povos a conversão pelo conhecimento da salvação e perdão dos pecados. A figura de João Batista, ao ser o precursor do Senhor e apontá-lo como presença já estabelecida no meio do povo, encarna todo o espírito do Advento. Por isso ele ocupa um grande espaço na liturgia desse tempo, em especial no segundo e no terceiro domingo. Maria, não a melhor maneira de se viver o Advento do que se unindo, não há melhor maneira de se viver o Advento do que se unindo a Maria como mãe, grávida de Jesus, esperando o seu nascimento. Assim como Deus precisou do sim de Maria hoje, Ele também quer precisar do nosso sim, para poder nascer em nós e se manifestar no mundo, assim como Maria se preparou para o nascimento de Jesus, a começar pela renúncia e mudança de seus planos pessoais para a sua vida inteira. Nós precisamos nos preparar para vivenciar o nascimento dele em nós mesmos e no mundo. Em uma mesma disposição mariana, faça-se em mim segundo a sua palavra. E aqui eu faço uma pergunta que devemos nos fazer interiormente. Será que eu estou aberto ao Messias como Maria esteve, a ponto de abrir mão dos meus interesses pessoais, do meu medo, para acolher o Messias, para ser sinal da sua presença, renunciar muitas vezes a coisas tão caras para nós? José. Nos textos bíblicos do Advento se destaca José, esposo de Maria, o homem justo e humilde que aceita a missão de seu pai adotivo de Jesus, sendo da descendência de Davi, pai legal de Jesus. José tem um lugar especial na encarnação, colaborando para que se cumpra em Jesus o título messiânico de Filho de Deus. José é justo por causa de sua fé, modelo de fé dos que querem entrar em diálogo e em comunhão com Deus. Então, são algumas figuras que nós vemos na liturgia deste tempo, que nos faz refletir sobre como estamos acolhendo Jesus. E o evangelho de hoje, que a liturgia nos traz, de Mateus, capítulo 9, versículos 35, 10 de capítulo 10, versos de 1, 6 e 8. Então vai
Mateus, o que é que ele nos diz, nos traz como mensagem salvadora nos dias de hoje. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, como padeceu-se dela, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça deveis dar. Palavra da nossa salvação. E São João Damasceno interceda por nós, meus amados irmãos, hoje que celebramos a sua memória. Como nós estamos necessitados, desses pastores que anunciem o reino de Deus, que não tenham medo, que não queiram a conveniência de tentar conciliar o Evangelho de Jesus com as coisas que o mundo prega, que a sociedade muitas vezes opta, como nós vemos e cada dia mais está presente. O comunismo, por exemplo, que é a doutrina da Igreja Católica, condenou e condena e continua a condenar e não mudará, porque a doutrina da Igreja é sólida em Jesus. E hoje nós vemos tão dentro da Igreja, por meio da teologia da libertação, que tanto tem matado a fé do povo e também dos sacerdotes. A messe continua sendo grande e os trabalhadores poucos. Porque, meus amados irmãos, é difícil abrir mão do comodismo, é difícil abrir mão da conciliação, porque quando você anuncia esta verdade do Evangelho, da doutrina da Igreja Católica, automaticamente se levanta aquelas pessoas que querem Jesus, mas não querem fazer escolhas por Ele, não querem renunciar o bem-estar. É como aqui a gente costuma dizer, o cristão Raimundo é um pé no céu, um pé na igreja, um pé na doutrina e um pé no mundo. Porque não quer fazer a escolha, renunciar ao mundo. Por isso que hoje nós continuamos como ovelhas sem pastor. Mas rezemos e possamos pedir a intercessão de São João Damasceno, que hoje celebramos a sua memória, e que o Senhor continue a enviar trabalhadores para esta messe tão grande. Rezemos, meus amados irmãos, pelos nossos sacerdotes, pelos bispos, pelo Papa Francisco, pelo Papa Bento, e que o Senhor possa nos enviar cada vez mais pastores que nos levem a uma vida de oração, a renunciar às coisas que nos afastam de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, meus irmãos, infelizmente chegamos ao final do nosso programa e eu espero de coração que vocês tenham gostado. Você pode ligar no 088-981-351790, faça a sua participação. Mande o seu alô, mande sugestões e nós estaremos com todo carinho atendendo ao seu pedido. Como o tema falou, nós estamos no Advento. O que é o Advento? É a chegada de Cristo. E o que nós estamos fazendo para que realmente Cristo nasça no nosso coração? Vamos ficar pensando nisso, né, meus irmãos? Rezemos então para que nós tenhamos um Natal de luz realmente em nossas vidas. Vamos pedir por aquelas pessoas que estão doentes, pelos profissionais de saúde, para que eles desempenhem com amor e muito carinho o trabalho deles. Acreditemos, meus irmãos, na misericórdia de Deus. Vamos rezar pelas nossas famílias, que Deus possa proteger as nossas famílias, nos guiar nesse tempo de pandemia. Vamos nos cuidar, meus irmãos, em muita cidade já está aumentando os casos. Vamos fazer a nossa parte, vamos estar usando a máscara, vamos estar usando o álcool em gel. Deus derramará sobre nós a sua misericórdia, mas é preciso que nós façamos também a nossa parte, né, meus irmãos? Um final de semana cheio de bênção para todos vocês. Continue em sintonia, porque na sequência tem Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti.